Começando. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Bom Tempo. No momento, eu me encontro na função de presidente da Associação Médica, de Conselheiro Lafayette. Inicialmente, quero informar que essa reunião está sendo gravada e que essa gravação foi autorizada pelo nosso palestrante, cedendo o seu direito de imagem e direito de propriedade dos slides, e que brevemente vamos disponibilizar essa nossa reunião na página do YouTube da Associação Médica. Quero agradecer também a presença de todos aqui presentes, por disponibilizar esse precioso tempo conosco, mas principalmente o Dr. Luiz Fernando Ferreira Pereira, que vai compartilhar o seu conhecimento vasto no assunto de tabagismo conosco. O Dr. Luiz, ele é coordenador do ambulatório de asma grave e cessação do tabagismo do Hospital das Clínicas da UFMG, é ex-presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia nos anos de 2019 e 2020, chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Biocor, organizador e coordenador do Serviço de Cessação do Tabagismo do Grupo Oncoclínicas e um dos organizadores do livro Tabagismo, Prevenção e Tratamento da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia, publicado em 2021, e que trata desde o contexto histórico do consumo do tabaco até os mais detalhados e atualizados aspectos fisiopatológicos e terapêuticos dessa condição. É um livro extenso, mais de 500 páginas, está em sua primeira edição, mas um livro extremamente precioso. Além disso, quero destacar que essa reunião é um marco muito importante na história da Associação Médica de Conselheiro Lafayette, pois ela simboliza a instauração do Departamento de Pneumologia. É a primeira vez em toda a história da Associação Médica, que tem seus 67 anos, que teremos em funcionamento um departamento de especialidade. E isso é uma iniciativa dos associados que exercem a profissão de pneumologia. E aqui eu destaco o nome da doutora Valéria Cristina Carvalho Ferreira, que foi uma grande idealizadora e incentivadora desse feito, a doutora Alessandra Aparecida Ferreira Pinheiro, doutor Sebastião Alves de Souza Júnior, doutor Leonardo Rodrigues Pereira e doutor João Paulo Moraes Neiva. Todos esses colegas subscreveram um requerimento nos solicitando a criação do departamento. Então, vocês estão aí com o nome registrado na história da Associação Médica de Conselheiro Lafayette. E quero agradecer mais uma vez a todos por estarem aqui conosco. E já falei muito, Luiz. Agora eu vou deixar a palavra para você. Muito obrigado mais uma vez. E a palavra é sua. Se quiser compartilhar conosco aí sua apresentação. Já estou abrindo aqui de novo. Bom, antes de colocar a aula propriamente, eu queria realmente agradecer demais e falar com vocês que é uma honra estar aqui num momento, né, tão especial de inauguração de um departamento. Tenho ligação com alguns dos pneus daí, Valéria já há muito tempo, e realmente fico muito feliz, estou muito alegre de estar participando. Quero agradecer demais ao Carlos, né, na presidência, a Valéria, a Alessandra, Sebastião, Leonardo, João Paulo, pela iniciativa, e podem contar comigo sempre que eu puder ajudá-los. Eu preparei realmente uma aula específica para esse momento, e é uma aula, assim, de 45, 50 minutos, são 60 slides, então, assim, e não são slides complexos. Então, deixa eu passar aqui minha apresentação. Ok aí, gente? Ok, perfeito, Bom, compartilhado. essas figuras aí são sempre bom lembrar, esse é o Dia Mundial Sem Tabaco, e esse ano foi sobre a poluição que o tabaco provoca em todas as suas formas, inclusive os eletrônicos. Nossa aula, a base dela, vai ser o curso de tabagismo, que eu acabei de fazer para Oncoclínicas, um curso de 4 módulos e 13 aulas, foi no mês de março e abril, muito baseado no livro. Esse livro foi um projeto quando eu fui presidente da comissão, então era um sonho meu de anos,
propus a brasileira e eu fui o organizador desse livro, e espertamente convidei mais 3 colegas de alto treino, e infelizmente o Alberto Araújo, um dos que mais trabalhou comigo, faleceu de um câncer de língua e sem ser fumante. Também, obviamente, vamos apresentar algumas revisões de diretrizes. Nosso roteiro é falar de epidemiologia, formas de consumo da nicotina, malefícios do tabaco, falar um pouco de dependência e abstinência, falar muito de benefícios e tratamento. Eu publiquei esse livro ano passado, não tenho nenhum grant nesse livro, ele é um livro da Sociedade Brasileira, e agora eu estou com um livro pronto, esse eu vou pôr na Amazon, ou vou publicar impresso mesmo, que está pronto. É um livro para ajudar pacientes a cessarem o tabaco. Um livro que terá aproximadamente 70 páginas, e ele junta toda a minha experiência de anos, baseada em evidência, com um intuito: ajudar pessoas a pararem de fumar sem fórmulas mágicas. Falando um pouquinho de medicina preventiva, do ponto de vista de tabagismo, a gente tem a primária, que é evitar que alguém adoeça por conta do tabaco, portanto, não fume para não ter doença. Secundária, que é o diagnóstico precoce. A prevenção terciária, que é reduzir o impacto já das doenças. E a quaternária, que é mais recente, que é evitar ou reduzir os efeitos colaterais e as intervenções médicas em excesso. Tem se falado demais isso nos últimos tempos. Alguns fatos sobre o tabaco. A gente começa lá atrás com a dependência de rapé, de cachimbo, né, nos séculos lá no passado, até chegar agora aos cigarros eletrônicos, nós falaremos também sobre eles. A pandemia tabágica, que matou 100 milhões de pessoas no século XX, estima-se que matará 1 bilhão no século XXI. Além disso, o tabagismo é o maior fator de risco de morte evitável e também é um dos maiores fatores de doenças crônicas não transmissíveis. A China continua sendo o maior produtor e o Brasil continua sendo o maior exportador mundial de tabaco. O custo para o mundo é de 1,4 trilhões de dólares, quase 2% do PIB mundial, com custos médicos, com as perdas por mortes e por invalidez. Isso aqui é um breve histórico da propaganda do tabaco, passando lá atrás por mulheres bonitas, profissionais de saúde, médicos, dentistas, falando eu prefiro tal marca, que essa marca é melhor. Depois os esportes radicais, né, com o famoso cigarro da Hollywood, e entre outros. E hoje nós temos um outro tipo, porque uma vez que a propaganda, principalmente em nosso país, é proibida, em outros países também do mundo desenvolvido, nós temos agora os vapes, o cigarro eletrônico. E agora isso é feito na internet, com milhões de vídeos na internet, voltados agora a esse JUL, principalmente para o público jovem, e com frases incríveis, como é mais saudável, não polui o ambiente, quando nós sabemos que libera material particulado em maior quantidade que o próprio cigarro comum. Então, essa é a nossa realidade atual. Apesar do aumento da população mundial, o número de pessoas que usam derivados tabáquicos está diminuindo no mundo. E hoje, em média, o mundo fuma-se 24% das pessoas acima de 15 anos, o que dá quase 1,5 bilhão. Lembrando que no Brasil essas estatísticas são muito menores em adultos. E além desse fumo ativo, nós continuamos com a grande quantidade de pessoas se expondo ao fumo passivo. Aqui do Brasil, os estudos em crianças, se pensa, é bastante interessante, a gente vê que vem reduzindo a experimentação, nós podemos ver aqui na coluna da esquerda, e vem reduzindo um pouquinho também o uso continuado nos últimos 30 dias em escolares no Brasil, e esse estudo de 2015 foram avaliados um grande número de escolares. Então, é bastante interessante esses trabalhos. E o que eu gosto demais de apresentar é o Vigitel, porque o Vigitel ele vem desde 2006, e ele é anual, e ele te dá uma noção muito boa do que está acontecendo. São ligações telefônicas, portanto, já separamos apenas quem tem o telefone, em capitais e Distrito Federal, uma média de 2.000 entrevistas de famílias por capital por ano, que é um número bastante expressivo. E a gente pode ver que a gente sai de 16% em 2006 para 9,1% em 2022, sendo que na década de 80 e 90, adultos, 35% no Brasil fumavam. Então, hoje a gente caiu de 35% para perto de 10%. Isso é sensacional, por isso que o Brasil sai em muitas publicações, já saiu no Lancet, todo o projeto, o programa que o Brasil tem feito de décadas. Sempre homens fumando mais que mulheres, mas vejam bem, em algumas capitais, especialmente do sul-sudeste, mulheres já fumam igual aos homens. Nesse
trabalho, é legal a gente ver que, infelizmente, quem estuda menos fuma mais. Quem é mais pobre também fuma mais. E a faixa etária onde mais está se fumando é entre 30 e 44, 55 e 64. Sempre homens fumando mais do que mulheres. Um outro estudo que vale a pena, está no livro, esse trabalho, mostrando que arrecada-se 1/3 a 1/4 do que se gasta por conta de tabaco. Se gasta quase 60 bi e arrecada-se 13, 14 com impostos. Então, essa conta não fecha. Nós temos que reduzir o consumo. Isso para o país será um lucro, não somente de saúde, como econômico. Quem vai falar de tabaco tem que sempre lembrar que existe uma convenção chamada Convenção Quadro para Controle do Tabaco, patrocinada, né, organizada pela OMS. E ela é o primeiro tratado internacional de saúde pública. Ele foi adotado por unanimidade desde 2003, já são mais de 180 países. E o Brasil ele foi ratificado em 2005, quando foi criada a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, que é o CONIC. Então, é muito importante essa convenção, porque a Bloomberg, depois, lançou, junto com a OMS, em 2007, a estratégia M-Power para o mundo inteiro, que é monitorar, proteger, oferecer tratamento, advertir, reforçar a proibição e aumentar impostos. Então, todo o complexo de tabagismo, essa estratégia vem. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que cumpriu praticamente todas as exigências dessa estratégia, ou todas as estratégias. Para falar de nicotina, sugiro lerem 2 livros, tudo isso está livre na internet. Nicotina, Droga Universal, foi escrito pelo professor Rosenberg, que dedicou uma vida à cessação do tabaco. Esse livro é lá para os anos 2003, online, gratuito. E agora, recentemente, a CT, a Estela, fez uma bela revisão sobre nicotina de novo, é menorzinha, são 40 e poucas páginas. Lembrando que a nicotina, com certeza, é a droga que causa dependência, mas ela também reduz calibre de vaso, aumenta ritmo cardíaco, aumenta a força de contração, aumenta a pressão arterial, adesividade plaquetária, depósito de colesterol e aterosclerose. Portanto, nicotina não é só dependência, é muito mais do que isso. Ela é transformada em cotinina, quando se quer dosar e saber se alguém parou de fumar com um tempo maior, por conta da meia-vida, uma das medidas boas é cotinina, pode dosar na saliva, na urina, no sangue. E tem muitos alelos, muito polimorfismo desse metabolismo, e talvez isso seja uma janela de oportunidade para termos uma medicina de precisão, de escolha de medicamento no futuro. Quais são as formas de consumo, então, da nicotina? Então, o tabaco sem fumaça, nós temos o velho rapé, que ainda é usado no interior. Eu tive a oportunidade de tentar ajudar uma pessoa a parar de usar uma latinha de rapé dessa por dia. Era uma senhora mais idosa e não conseguimos. A dependência é muito alta e ela usava essa latinha todo dia. Tem o snus, que alguns países europeus utilizam muito. É um tabaco úmido que você coloca entre a gengiva e o lábio e ele vai liberando nicotina. Tem com sabor, sem sabor, tem diversas formas, e o que é dito que reduziriam os riscos, mas não é bem assim. Qualquer forma de consumo, ela tem riscos. Falando do tabaco com fumaça, nós temos charuto e cachimbo, a absorção é pela mucosa oral, por isso que esse tabaco dessas 2 formas, você não precisa tragar, porque é muito mais absorvido oral do que pela mucosa das vias aéreas. E o narguilé, que está crescendo demais entre os jovens, ele vem lá do Oriente, mas está crescendo muito entre os jovens universitários, e o narguilé tem uma característica interessante. Uma sessão de 1 hora, você pode inalar o volume de fumaça que equivale até 100 cigarros. E é uma das formas hoje onde mais se tem intoxicações agudas, devido ao uso intenso de tabaco. E a intoxicação, basicamente, é por nicotina. Nós temos o velho cigarro de papel, que é a forma de consumo mais usada. Para vocês terem uma ideia, em 2016 foram produzidos no mundo quase 6 trilhões de cigarros. O contrabando no Brasil, de cada 3 cigarros fumados hoje nesse país, 1 vem de contrabando. Temos o velho cigarro de palha do interior, que tinha todo um ritual de preparo, mas também temos os bonitinhos, esses aí já preparados, muito usado também entre jovens em nosso país, especialmente universitário, com uma ideia que é mais natural. Tá bom, é mais natural, sem filtro, e a gente tem uma equivalência de 2 a 3
para em relação ao cigarro de papel. Então, a gente está aumentando os riscos. A fumaça que todos esses produtos produzem, né, excetuando rapé e snus, ela tem uma corrente principal, que é aquela que está sendo queimada e tragada, quase 900 graus, e uma corrente secundária. As substâncias variam um pouquinho. A secundária é aquela que fica no ar para o fumante passivo. Tem uma fase particulada, 40%, e 60% é gasosa mesmo. A cura dos fornos varia, e tem mais de 7.000 substâncias hoje catalogadas, sendo, considera-se, que 250 são prejudiciais à saúde, e nessas formas com formação de fumaça, pelo menos 60 cancerígenos são liberados. E, recentemente, surgiram os famosos cigarros eletrônicos, que o INCA sugeriu chamar de dispositivos eletrônicos para fumar, o que é um termo, por vários motivos, errado, porque, na verdade, não está fumando, não tem nem fumaça. Então, deveria ser dispositivo eletrônico para inalar nicotina. Esse é o termo mais correto. Todos eles, variando da forma, eles vão ter um atomizador e uma bateria e um líquido, ou um pó para você colocar, que, uma vez aquecido, vai liberar o vapor. As primeiras gerações eram muito parecidas com o próprio cigarro, e as gerações atuais cada vez são menos parecidas. O mais vendido no mundo, mais de 50% hoje, é o Ju, que parece um pendrive. Também temos cigarro com maconha. E essa é a parafernália nos cigarros eletrônicos. Quanta coisa tem diferente aí. Eles surgiram na China em 2003. A OMS tem uma publicação fantástica em 2015, com acesso gratuito, mostrando que estamos na 4ª geração e são mais de 500 marcas. O que essas gerações trazem? Cada dia mais fácil inalar o vapor. Antes tinha-se inalar bem mais profundo, hoje é muito mais suave, muito mais fácil. E cada dia liberando mais nicotina. Na verdade, cigarros eletrônicos hoje mais modernos liberam mais nicotina, mais particulado e mais metais pesados que o cigarro comum. Portanto, não há tabaco, não há combustão, não há fumaça. Produz um vapor. Só que não é só vapor d'água. A OMS considera que já são 80 substâncias, entre elas cancerígenos, particulados, vitamina E e saborizantes para colocar. Se você for procurar na internet, já são mais de 8.000 saborizantes. 25% dos jovens americanos consumiram cigarro eletrônico usaram, né, nos últimos 30 dias. Isso é uma explosão de consumo. E no Brasil também isso começa a aumentar de forma galopante. Nosso país é muito interessante. É proibido comercializar, mas se comercializa em qualquer canto que você for em Belo Horizonte hoje, de restaurante, de bar, de qualquer lugar à noite, e você entra na internet e adquire isso facilmente. E, além disso, existem também entre esses eletrônicos os chamados cigarros aquecidos, que agora volta a ter tabaco, em microcápsulas de tabaco reconstituído, que eles são aquecidos a menos de 340 graus e, de novo, não há combustão, não há fumaça. E a indústria que produz alardeia que reduziria em 95% cancerígenos. Eu deixei interrogado porque é altamente questionável. Olha como é que eles são mais bonitinhos e como é que é pequenininho aquele tabaco. Falando agora da segunda parte, malefícios. Eu quis começar aqui com essa publicação de 2004, do Ministério da Saúde, que são os malefícios com a fumicultura, desmatamentos e empobrecimento de solo, doença da folha verde, que é a absorção de nicotina, especialmente de crianças, né, que elas intoxicam por nicotina, com vômito, cefaleia e alterações pressóricas, injustiças sociais, que é a má remuneração e mão de obra infantil, uso de pesticidas sem controle e a cultura do meio rural com maior índice de suicídio. Essa documentação é uma figura que a gente só usou no livro, mas modificou um pouquinho, do CDC, do Surgeon Report, que faz publicações desde 1964, geralmente a cada 2 anos, e em 2014 eles fizeram a publicação. E agora, 50 anos depois, vamos revisar os malefícios. Então, a lista, né, é de mais de 5 a 6 dezenas de doenças que são causadas ou agravadas ou crises desencadeadas devido ao tabaco. E a lista de câncer também, ela não para de aumentar. Tudo que está aqui é o que nós temos certeza absoluta. Algumas entraram mais recentes, mas a gente vê que a artrite reumatoide está aqui, os diversos tipos de câncer.
Falando um pouquinho mais de malefícios, olha os riscos atribuídos ao fumo. Acidente vascular encefálico, quase 4 vezes. Doença coronariana, 4 vezes. DPOC, 12. Câncer de pulmão em mulheres, 13. Em homens, 23. Menopausa precoce, eu não sabia disso. Quando o capítulo ficou pronto e foi entregue, e eu pus até as referências aí embaixo, achei isso muito interessante. Também, risco atribuído a câncer. Quanto mais se fuma, mais aumenta o risco, de formas que quem fuma de 1 a 14 cigarros, o risco é 8 vezes, mas quem fuma mais de 25, são 25 vezes. E esse é um trabalho icônico, que é um trabalho do Lancet 2006, é um trabalho de caso-controle, muitos países, mostrando quanto mais se fumava, menos de 10 ou mais de 40, a gente vai vendo a odds ratio do aumento do risco de infarto. Quem fumou menos de 10 quase dobra, mas quem fuma mais de 40 quase aumenta 10 vezes. Obviamente, além da duração, da quantidade, nós temos a duração do consumo. Além disso, o Surgeon Report destaca a saúde em geral. Quem fuma tem maior abstenção de trabalho e usa mais serviços médicos, tem mais catarata, mais complicações cardiopulmonares pós-operatórias, tem pior cicatrização de feridas, tem mais fratura de costela, maior redução de densidade óssea, especialmente em mulheres após menopausa, tem mais úlcera péptica em pessoas que têm H. pylori. No lado materno-infantil, incrível também, né? Porque a redução de fertilidade, aumento de placenta prévia, prematuridade, aumento de sintomas respiratórios e nascimento de bebês de baixo peso. Então, a lista é incontável de problemas. Falando um pouquinho de mortalidade. Este trabalho vocês devem ler, porque ele fala de uma coisa diferente. Nós estamos cansados de saber o que o cigarro aumenta de morte. Câncer, cardiovascular, DPOC, mas olha que estudo incrível. É um estudo com um N muito grande. Entre os fumantes, 17% das mortes são por causas não estabelecidas, não são clássicas, como consideradas pelo tabaco. E quais são elas? Olhem aqui, isquemia intestinal, aumentou quase 6 vezes, câncer de próstata, o de mama, que ainda não está naquela lista do CDC, muitas sociedades já consideram que é uma certeza, e o Surgeon Report põe que é provável, aqui aumenta mais de quase 2 vezes. Esse é o trabalho também icônico, que começa em 1951 e termina em 2004, são 53 anos de segmento, de 34 mil médicos entrando para a faculdade, eles são acompanhados periodicamente, e o que a gente vê é os que fumaram uma vez a vida inteira, eles viveram, em média, 10 anos a menos. Então, isso é muito forte. Quer dizer, fumar uma vida... mas ele está com 80 anos e fuma desde os 10. Bom, eu não sei se ele chegaria a 100, né? Mas talvez ele não passe muito desses 80, porque ele já está ruim. Então, 10 anos é o número que a gente já sabe desde 2004. Em 2013, a New England publicou esse trabalho também muito interessante, que é uma coletânea de casuísticas, e mostra que quanto mais se fuma por dia, mais aumenta câncer, quanto mais tempo fumando, mais aumenta câncer, tanto em homem quanto em mulheres, e a mesma coisa para a DPOC. Quanto mais tempo e maior quantidade de tabaco. E em 2013 também, aquele trabalho que mostrou que reduzia a sobrevida, né, reduzida em 10 anos, agora mostrou que em mulheres são 11 e em homens 12. Portanto, em 2013, foi ratificado que fumar uma vida inteira reduz, em média, 1 década de vida. E esse aqui é incrível. A probabilidade do americano chegar aos 80 anos, se nunca fumou uma mulher, é 70, mas se ela fumar, pode ser quase metade. E o homem, que é um pouquinho menos, 61% chegar a 80 anos, se ele fumar, é menos que a metade, vai a 26%. Falando agora um pouquinho de riscos devido aos cigarros eletrônicos, nós temos muito trabalho pré-clínico e clínico ou estudos de animais de curto prazo e faltam os estudos de longo prazo. Obviamente, isso é o tempo que vai nos dar. Então, esse é o rol de problemas que o cigarro eletrônico causa, seja pela nicotina, material particulado e seus flavorantes, inclusive aumento de rigidez de vasos. A nicotina, o particulado fino e alguns metais estão em maior quantidade. Então, o que isso vai acontecer com um jovem usando uma quantidade enorme de nicotina com o vape aí desde 14, 15 anos? Então, essa é uma revisão muito legal.
Do ponto de vista agora respiratório, nós temos em estudos in vitro em animais que aumenta a inflamação de via aérea, estresse oxidativo, rigidez de vaso, enfisema, metaplasia, apoptose, dano de DNA, reduz imunidade e depuração mucociliar. Esse é o potencial absurdo do cigarro eletrônico. E nos anos de 20, mas começa em 19, nós tivemos o EVALI. O EVALI é uma insuficiência respiratória aguda, febril, devido ao uso de cigarro eletrônico. E isso teve um pico em setembro de 19 nos Estados Unidos, com um absurdo de publicações de dados saindo no Google, um absurdo de gente indo para pronto-socorros com jovens passando mal, e culminou com 60 mortes nesse estudo, mas hoje já são mais de 80 mortes. Não acabaram as mortes, elas reduziram, porque houve uma redução. Eram basicamente cigarro eletrônico que tinha maconha, derivado de maconha, e vitamina E. Estudos de lavado broncoalveolar mostraram que 95% tinha vitamina E. Além dos sintomas constitucionais e respiratórios, muito comum, sintomas gastrointestinais. Se um paciente tiver um EVALI hoje, o raio-x e a tomografia vai confundir muito com da pandemia de Covid. Então, aqui você vê todos jovens. Aqui um padrão mais em mosaico, com áreas de obstrução, com vidro fosco. Aqui vidro fosco bilateral. Aqui um vidro fosco mais peribroncovascular. Aqui tinha até derrame pleural. O substrato patológico é altamente variável, desde achados compatíveis com pneumonia de hipersensibilidade, bronquiolite obliterante com pneumonia organização, pneumonia eosinofílica, dano alveolar difuso. Lembrando, já são mais de 80 mortes de jovens. Esse documento da Academia Americana é de 2018, um documento imenso, 750 páginas, que eu resumi nesse slide, evidências conclusivas ou substanciais que cigarro eletrônico tem menos substâncias prejudiciais, mas tem mais aumento de particulado e de nicotina. Lesa endotélio e DNA, aumenta estresse oxidativo, mexe com a pressão arterial e frequência cardíaca e causa dependência, porque tem muita nicotina. Aumenta tosse, sibilos e crise de asma em adolescentes. Podem explodir e causar intoxicações agudas por conta da bateria. Existem pessoas que tentam suicidar usando o líquido, porque a concentração de nicotina é muito alta, e crianças que ingerem o líquido acidentalmente. Triplica o risco de um jovem iniciar cigarro comum. Aqui que é a loucura. Eles estão achando que aquilo ali faz menos problema, é mais bonitinho, está todo mundo usando, eu vou usar, se torna um dependente e vai para o cigarro comum depois. Faltam estudos de longo prazo, mas eles vêm saindo aos poucos, e as evidências são insuficientes que eles possam ajudar a cessar o tabaco. Mas vejam bem, a Cochrane publicou sua 4ª revisão, que não está dando nem um ano, eles estão fazendo, e essa revisão é complexa, porque 5 estudos mostraram que cigarro eletrônico ajuda a cessar o cigarro. O efeito é um pouquinho melhor que dar adesivo, por exemplo. Um pouco melhor para cessar cigarro, porque 85% dos que cessaram o cigarro ficaram dependentes do cigarro eletrônico. Então, ele trocou simplesmente a forma de usar a nicotina. A maioria continuou dependente de nicotina. E alguns passaram a usar cigarro comum e vape. Falando um pouquinho de malefício passivo, também das publicações do Surgeon Report, nós temos aqui as otites, sintomas respiratórios, redução de função pulmonar em crianças, doenças de vias aéreas, síndrome de morte súbita infantil. E em adultos, AVC, rinocinusite, câncer e doença isquêmica. Vejam bem que DPOC não entra aqui. Obviamente, gente, o fumo passivo depende demais de como é que ele foi. Uma mulher casada com uma pessoa que fuma, e essa pessoa fuma, ou um homem, né, o contrário, fuma dentro do quarto, todos os dias, vários cigarros, essa pessoa tem um alto potencial de ter um problema parecido. Entrando agora na dependência. Essa publicação, esses dados aqui, são do Consenso Brasileiro de 2004, e depois tem o de 2008 também, mas principalmente 2004. O tabagismo é um comportamento complexo que recebe influência de estímulos ambientais, hábitos pessoais, condicionamentos psicossociais e das ações biológicas da nicotina.
Esses estímulos podem ser de vários tipos, como provenientes da publicidade, que no país é proibido, mas tem uma publicidade indireta em programas de TV e filmes. Facilidade da aquisição, aceitação social que é cada dia menor, exemplo dos pais e de líderes fumantes, além de hereditariedade. A dependência é um transtorno progressivo crônico e recorrente mediada pela ação da substância em receptores centrais e periféricos. Reforço e recompensa, em poucas semanas alguém se torna um dependente. O cérebro do fumante, ele sofre uma neuroadaptação, e ele tem aumento de receptores de nicotina. Imagina um adolescente que começa a fumar, existe um trabalho da New England mostrando que é como abrir janelas para outras drogas, de formas que começa com a nicotina e aumenta de 3 a 5 vezes o risco de usar outras drogas. Então, de um modo inconsciente e intuitivo, o indivíduo vai aprendendo a modular suas emoções com o efeito da nicotina, procurando fumar depois de determinados tipos de estímulos, ruins ou bons. A nicotina induz rápida tolerância, ou precisa aumentar a dose. E estudos indicam que bastam poucas semanas de uso contínuo para serem estabelecidos os critérios de dependência. Por que, então, alguém se torna dependente até rápido? Primeiro, porque se usam múltiplas doses. 10 tragadas por cigarros, 20 cigarros por dia, são 200 doses. Multiplica isso aí pelo ano. Quando o indivíduo inala a nicotina, ela atinge o cérebro em menos de 20 segundos e libera acetilcolina. Você fica mais alerta, melhora a cognição. Libera beta-endorfina, você reduz a ansiedade e tensão. Dopamina, dá prazer e adição. Norepinefrina, mais alerta e reduz apetite. Serotonina, que modula o humor e reduz apetite. Vasopressina, que melhora a memória. GABA, que reduz a ansiedade, entre outros. Portanto, o indivíduo fuma é uma maravilha. E quando ele não fuma, ele fica péssimo. Então, ele fuma para não ficar péssimo e fuma porque é maravilha. E a nicotina, então, passa a ser simplesmente o maestro desse cérebro. Quando você tirar a nicotina num programa de cessação, esse indivíduo, por algumas semanas, fica realmente com uma orquestra tocando sem maestro. A influência genética, ela é responsável por 46 a 84% da dependência. Ela é mais importante na manutenção do que a iniciação. A iniciação tem mais importância o ambiente social do jovem começando. Então, o indivíduo fuma um cigarro, a nicotina libera aquele monte de neurotransmissores, isso dá satisfação, dá prazer, a concentração de nicotina cai entre os cigarros, há um desequilíbrio da atividade dos neurotransmissores, esse cérebro passa a produzir todos aqueles neurotransmissores que quem não fuma produz, só passa a produzir quando tem nicotina. Então, o indivíduo tem um desequilíbrio. Ele acaba fumando, porque senão ele vai entrar em cima de abstinência. Então, esse é o ciclo que esse paciente faz várias vezes ao dia e ele acaba não deixando chegar nessa parte do desequilíbrio. O fumante é considerado um dependente, o CID é o F17, com suas subdivisões, e para ser considerado dependente, tem que ter 3 desses nos últimos 12 meses. E esses 5 primeiros em negritos, praticamente todos os fumantes têm. Desejo intenso de fumar, que é a fissura, dificuldade de controlar o consumo, necessidade de doses crescentes até estabelecer uma dose, estabilizar, né? Síndrome de abstinência quando fica muitas horas sem fumar, persistência do uso apesar de saber que faz mal. Praticamente todos os fumantes têm isso aqui. Eles não têm abandono progressivo de outros prazeres ou de interesse em favor do uso ou do aumento da quantidade, porque eles não precisam fazer isso. Isso aí é do drogado mais complicado, que rouba e mata para usar qualquer droga que é proibida. Se você inverter tudo que eu falei de bom daqueles neurotransmissores, você tem o sintoma de abstinência. Uma vez que o organismo não produz adequadamente aquele monte de substâncias, e você passa a estar acostumado com uma concentração alta delas, você para de fumar e quase todo mundo vai entrar em abstinência. Esses sintomas são mais frequentes enquanto maior a dependência, iniciam, obviamente, nas primeiras horas sem fumar e atingem um pico em 2 a 3 dias. Mas a notícia boa que a gente tem que passar para os nossos pacientes, que eles reduzem após 2 a 4 semanas sem fumar. São eles: fissura, mal-estar, irritabilidade, agressividade, ansiedade, tristeza, depressão. O paciente chega no consultório e começa a chorar porque tem 10 dias sem fumar. Aumento de apetite, dor de cabeça, tontura, alterações do hábito intestinal, tremores. Tem gente que fala: eu não consigo evacuar, porque eu sentava no vaso sanitário com um cigarro na boca. Distúrbios do sono, como sonolência de dia e insônia. Então, esse é o complexo. A notícia ruim é que quase todo mundo tem,
e a boa que eles reduzem progressivamente. Por que é tão difícil, então, parar de fumar? Porque eu tenho uma dependência física, sinais e sintomas de abstinência. Psicológica, eu tenho no cigarro um mecanismo de adaptação para tudo, para lidar com solidão, com frustração, com pressão social. Além disso, eu tenho os hábitos que eu acabei criando. Toda vez que eu estiver tomando café, ou falando ao telefone, ou bebendo, ou dirigindo, eu vou fumar. Então, o cigarro se torna um verdadeiro companheiro de todas as horas. Aliás, entre as fases de pacientes, nós estamos coletando frases de pacientes sobre o que o cigarro significa, a calma é companheiro, calmante, tranquilizante são as mais comuns. A falta do cigarro pode trazer dificuldades parecidas com as do luto, negação, raiva, tristeza, negociação e aceitação. Os benefícios da cessação do tabagismo são quase imediatos e eles vão se prolongar por toda uma vida. E eles não são só para a pessoa. Essa pessoa também traz inúmeros benefícios para quem o cerca. Quais são esses benefícios? Isso aqui muitos são rápidos, em dias. Aumento de qualidade e expectativa de vida, melhora de autoestima, melhora rápida de tosse em 1 ou 2 semanas, pigarro e preparo físico, reduz frequência cardíaca, pressão arterial, reduz gasto com a compra de tabaco, riscos de saúde de familiares, especialmente nos extremos, menores de 5 e maiores de 70, melhora de cicatrização de feridas, reduz absenteísmo no trabalho, riscos materno-infantis, cardiovascular, respiratório e neoplasias, reduz a poluição de ambientes fechados, porque o maior poluidor de ambiente fechado é considerado que seja o tabaco, reduz crise de doenças crônicas e influencia amigos e parentes a cessarem. Então, são muitas coisas boas que acontecem quando alguém para de fumar. Eu tenho um paciente que assim, eu sempre falo dele. Ele é um paciente que ia amputar o primeiro dedo do pé e o médico lá no hospital assim deu ultimato: se você não parar de fumar no próximo mês, na próxima consulta eu vou marcar a sua amputação. Ele veio ao ambulatório, tinha que subir de elevador no 5º andar, porque ele tinha muita dor na perna e no dedo. 2 semanas sem fumar, ele subiu até o 5º andar de escadas. Além disso, na nossa área, né, da pneumologia, nós temos que reduz inflamação e hiperresponsividade de asmáticos, melhora o controle, reduz crise e ajuda a reduzir a dose de corticoide. Na verdade, um asmático que para de fumar, ele costuma reduzir em até metade a dose de medicação. E os que já usam pouco remédio, às vezes, podem até suspender. Na DPOC, até agora, definido mesmo, é a única chance de desacelerar a queda de perda de função pulmonar. Além disso, reduz exacerbações. A gente vê a nossa turma aí toda da pneumo, né? Esse remédio reduz 20% de exacerbação, aquele 22%, uma falação danada. Mas, se você para de fumar um DPOC, ele reduz em 43% de internações, que é a exacerbação mais grave. Reduz sintoma respiratório, melhora a qualidade de vida e ajuda a melhorar o controle das comorbidades tão comum que o DPOC tem. No câncer, você reduz metástase, recidiva e novo câncer. Melhora a resposta ao tratamento e reduz efeitos adversos. Aumenta a qualidade de vida e expectativa de vida. Acabei de ler um trabalho, pneumopatas operados de câncer de pulmão, mais um corroborando a melhora da sobrevida dos pacientes. Do ponto de vista cardiovascular, esse é o trabalho que eu gosto de mostrar. Porque aqui são pacientes fumantes que saem da unidade coronariana devido à insuficiência coronariana ou ICC com uma média de idade aí abaixo de 60. Eles foram divididos em 2 grupos. Você quer ir para um programa ou não quer? Mais ou menos metade não topou ir para programa, mesmo assim alguns usaram remédio. E a outra metade fez programa e a maioria usou remédio. E olha o que aconteceu. É inacreditável, hein? 2 anos depois, só 9% no grupo que não foi para programa formal estava sem fumar, enquanto no grupo que foi para programa formal, 33%. Portanto, 67% depois de CTI voltaram a fumar. E a mortalidade foi 4 vezes maior em 2 anos. Portanto, um cardiopata que chegou à unidade coronariana, ele tem que parar de fumar de qualquer jeito. Aqui, outro ganho. Se aquela hora eu mostrei o trabalho que reduz 10 a 12 anos da vida, quanto mais cedo eu paro, mais eu ganho. Se eu parar entre 25 e 34 anos, eu consigo recuperar meus 10 anos que eu ia perder. A gente não fala isso para o paciente, nem fala, não, então até 34 eu fumo.
Mas mesmo quem parou de fumar entre 55 e 64 ainda ganhou mais anos de vida. Lembrando que não é só viver em quantidade, eu preciso ganhar qualidade. Quais são os benefícios da proibição de fumar em ambientes fechados? Os primeiros trabalhos importantíssimos foram esses dois. Redução de infarto, quase 20%, e de derrame cerebral, inclusive um trabalho lá de Montevidéu. Esse trabalho americano é legal, que eram duas cidades, como BH e Betim, só que elas tinham uma população parecida. Uma tinha programa de proibido fumar em ambiente fechado, a outra não. A que não tinha ficou como controle, e no final de 18 meses ou 2 anos, eles viram que as internações tinham reduzido esse tanto. O CDC tem uma publicação em 2014 falando que reduz internações de várias doenças cardiorrespiratórias e reduz sintomas respiratórios. E uma coletânea de estudos, uma revisão do Lancet, mostrando que reduz 10% de nascimento de prematuros e 10% de crise de asma em crianças quando você proíbe fumar em ambiente fechado. Falando agora da parte final nossa, que é cessação do tabaco. Premissas. O fumante é um dependente de nicotina. A dependência da nicotina é um transtorno crônico e recorrente, portanto, recaídas fazem parte do processo. Parar de fumar não é um ato isolado, a sensação de perda é muito grande. E o fumante deve encarar a cessação como uma oportunidade de mudar hábitos e estilo de vida. O tratamento é um processo, ele não é uma receita. Não existe fórmula, medicamentos, terapias mágicas. Isso é uma tecla que eu bato a vida inteira. Não vamos fazer promessas mentirosas. É difícil. Eu não uso a palavra fácil no ambulatório que eu faço tabaco. Eu uso de diminuir dificuldades. Fundamental é o paciente mudar de comportamentos. Tratamento básico são apoio por 3 meses. A evidência forte é apoio mais medicamentos. A gente não deve fazê-los separados. No primeiro mês, semanal, no segundo mês, quinzenal, e faz mais um. Obviamente que alguns pacientes devem ser acompanhados por mais tempo. Em programas de grupo, acompanhar por muito tempo é ruim. Começa com 15, 5 desistiram, 5 estão sem fumar, 5 naquele dia não podem ir, e aí os que já pararam não querem ir porque eles estão muito bem. Então, a gente tem que adequar muito isso em programa em grupo. Nós temos drogas de primeira linha que podem ser usadas isoladas ou combinadas nos pacientes mais complicados. A duração média de remédio é 3 meses, mas pode ser estendida em casos mais difíceis. São só 3 medicamentos ou grupos. A bupropiona antidepressivo, a reposição de nicotina, com 1 ou 2 tipos, e a vareniclina. Eu posso combinar 2 e até posso combinar 3 grupos de drogas. O que eu avalio num paciente? Primeiro, instituir confiança e esperança. Você tem que ir pelas beiradas naquele que está mais resistente a parar de fumar. Colher uma boa história clínica, exame físico, uma bela de uma história tabágica, há quanto tempo fuma, já tentou parar, o que aconteceu, por que não conseguiu, por que voltou a fumar, quer parar agora. Uma orientação personalizada nesse momento. O que está usando de medicamento? Uma propedêutica também individualizada, ver se esse paciente vai precisar de alguma tomografia por conta de algum rastreamento. Um exemplo, fumante de mais de 30 anos, que tem mais de 55 anos, candidato à tomografia com baixa radiação. Fase de motivação, esse paciente realmente está no momento de parar, ou eu vou só ajudá-lo a pensar no assunto? Se ele já quer marcar uma data, vai ser uma parada abrupta, que é o mais comum, ou vai ser gradual, em 2, 3 semanas? Vai ter apoio individual ou vai ser em grupo? Vai ser um apoio mais intenso ou menos intenso? O que eu vou usar de medicamento? Esse aqui é o questionário de Fagston, amplamente divulgado. É um bom questionário, mas eu acho assim, gente, tem que ter muito cuidado. No Hospital das Clínicas, agora, a gente agregou uma pergunta ao lado. Lógico que a gente faz o questionário, pontua do jeito que está lá. Se você acordar à noite, você fuma no meio da noite? E muitos respondem que sim. Alguém que acordou à noite e fumou, não precisa fazer questionário nenhum, tem alta dependência. Uma grávida que fumou na gravidez tem alta dependência. Alguém que sai de um hospital, que já tem uma doença grave, cardiovascular, câncer ou respiratória, e continua fumando, é alta dependência. Por que esse indivíduo vai continuar sem ter dependência? As fases da mudança são essas. Contemplação, pré-contemplação, um dia eu paro. Contemplação, você doutor, eu já estou pensando nesse assunto. Então, vamos prepará-lo para parar nas próximas semanas? Vamos marcar uma data e agir. Parou de fumar, vamos te ajudar a manter sem fumar. E, infelizmente, 30% mais ou menos, por mais que se faça tudo bem feito, e o paciente também,
eles acabam recaindo e entram no ciclo de novo. Às vezes, pronto para tentar tudo de novo. E, às vezes, falando, não, agora por um tempo eu vou ficar fumando. Você pode fazer um apoio breve mínimo, todo profissional de saúde, gastar 2, 3 minutos. Você fuma? Você quer parar de fumar? Você já tem hipertensão ou coronária? Dá uma mensagem personalizada para esse paciente. É muito importante. Fala, olha, procure o programa de apoio da prefeitura. Existem vários locais pela prefeitura. Procure pelo seu convênio. Ou marque particular com um colega meu que eu sei que trabalha na área. Um apoio básico, que aí você acompanha o paciente também por algumas semanas, não só dá aquela orientação inicial, que é um pouquinho mais, 3 a 10 minutos, e esse intensivo, né, que pode ser individual em grupo, presencial ou à distância. Esse breve mínimo de 3 minutos, se todos os 500 mil metros do Brasil fizessem para 10 pacientes, quantos pacientes não abordariam? E sabe-se que 3% param de fumar apenas com essa orientação médica por 3 minutos. O efeito epidemiológico disso aqui é muito maior que qualquer programa que a gente tenha. Como ajudar o nosso paciente, então? Mudar rotinas e comportamentos. Orientar estratégias para inventar situações de risco. Não, estou querendo fumar, eu vou evitar ali, eu vou escapar aqui, eu vou tentar fazer uma coisa para me distrair, eu vou adiar, daqui meia hora eu fumo. E lembrá-los que a fissura raramente passa de 5 minutos. Tem que evitar, no momento de fissura, primeiro evitar o gatilho. Eu sei que faço isso e fumo, então vou evitar. Habilidade de ser assertivo, eu não vou fumar. De evitar a primeira tragada. Orientar técnicas de relaxamento muscular, relaxamento de respiração, beber água na hora que der vontade, comer, chupar uma bala diet, tentar distrair de alguma forma e fazer mais atividade física. Cada dia sem fumar é uma vitória. Eu falo muito para os pacientes. Não pensa que é o resto da vida. Você está na primeira semana sem fumar. Trabalha um dia de cada vez. Mata um boi por dia. Consegui. Foi terrível, mas eu consegui. No outro dia, consegui. Foi terrível de novo. Consegui. Opa, já não foi tão complicado. E já não foi tão complicado. E aí a gente começa a pensar que não volta mais a fumar. E sempre observar benefícios. Olha, gente, de uma semana para outra, melhorei meu preparo físico, melhorei minha respiração, melhorei meu pigarro, melhorei minha tosse. Mais uma semana melhorou minha pele. E vai por aí afora. Falando um pouquinho de medicamento. Os medicamentos, eles reduzem sintomas de abstinência e aumentam o sucesso. Não devem ser usados sem um apoio mínimo. A monoterapia, em geral, é suficiente, mas o Conitec, na sua última diretriz, né, protocolo, ele sugere para quem fuma 10 a 15 cigarros, você, quando for dar reposição de nicotina, dá adesivo junto com goma ou pastilha. Duração habitual, 3 meses. Obviamente, quem está muito difícil, ao final de 3 meses, a gente prolonga o tratamento. São indicados para todos os pacientes que não tenham contraindicação ou aqueles que faltam um pouco de evidência, quer dizer, o fumante menor de 5 cigarros, mas esse aí a gente acaba dando goma ou pastilha 2 ou 3 por dia. Grávida, que nós temos dificuldade de usar, sobraria só a reposição de nicotina mesmo, porque é repor nicotina, eu estou tirando a nicotina do tabaco e dando nicotina medicamentosa. E adolescentes que faltam muitos trabalhos. A escolha do remédio é individualizada. Você vai equilibrar indicações, contraindicações, riscos, benefícios e custos. Muita atenção para os pacientes psiquiátricos e as interações medicamentosas. Existem trabalhos mostrando estatisticamente que quem fuma mais de 40 cigarros tem 4 a 5 vezes mais distúrbios psiquiátricos. Não quer dizer que ele tem, mas você pode sugerir uma avaliação. Essa é uma das revisões mais importantes do tema, mostrando que bupropiona é superior a placebo, reposição de nicotina também, vareniclina também, nortriptilina também, sendo que vareniclina é o melhor. Mas olha que interessante, já em 2013, mostrava-se que o efeito da vareniclina, que é o remédio mais caro, era igual à combinação de 2 reposições de nicotina, quer dizer, um adesivo, que é colado, com o moral, que aqui no Brasil é só pastilha ou goma. Sem aumento de efeitos neuropsiquiátricos, sem aumento de efeitos cardiovasculares graves. Já se falou muito sobre isso. Lembrando que bupropiona aumenta a convulsão. Falando um pouquinho de cada medicação. A reposição de nicotina diminui a abstinência e você vai fazer uso de doses decrescentes. A reposição de nicotina tem a mesma eficácia do bupropiona e ambas são inferiores à vareniclina. A reposição de nicotina,
o risco relativo de sucesso é 1,55 e pode ser usado em cardiopatas estáveis. O que você não pode dar é mais nicotina que aquele cardiopata usava. Um exemplo, a gente faz uma correlação grosseira. Fuma 20 cigarros, posso dar adesivo de 21. Na verdade, o adesivo de 21 tem 0,8, mais ou menos, de nicotina. Vai lá para 16, 17 miligramas. Para aqueles que fumam um pouco mais, pode misturar dois tipos de reposição. Os efeitos adversos, desde que você não dê dose elevada, são muito poucos. Mas tem paciente que queixa de distúrbio gastrointestinal, a pele às vezes fica irritada no local, mas raramente a gente precisa suspender. A goma, o jeito de usar é diferente a técnica. A goma começa a mascar, quando dá gosto ou formigamento, deixa entre o lábio e a gengiva. Parou de dar gosto ou formigamento, masca e vai mascando e repousando por 20 a 30 minutos. A pastilha você põe na boca, mexe ela de um lado para o outro, ela vai se dissolvendo sozinha, não deve ser mastigada. E os adesivos são colados pela manhã, em locais que não tenham lesões de pele, que não tenha dobras ou muito pelos. A pele deve ser limpa primeiro, para tirar a oleosidade, e depois é colado. Bupropiona. Essa é uma droga antidepressiva, que foi um acaso, alguém viu que pacientes tomando bupropiona estavam parando de fumar, fizeram um estudo duplo cego e estavam mesmo. A eficácia é semelhante à da TRN, em torno de 1,5, 1,6 aqui. É o que tem mais interações medicamentosas, porque é metabolizado pelo p-citocromo, e é o que tem mais efeitos adversos. E muitos dos efeitos se confundem com falta de cigarro, como tontura, às vezes um enjoo, dor de cabeça. Então, a gente tem que ter muita atenção. E provoca convulsões de 1 para 1.000 a 1 para 1.500. Nem quem teve convulsão febril na infância deve receber. Tem muita contraindicação absoluta, alguns distúrbios psiquiátricos graves, síndrome do pânico, algumas interações medicamentosas, não é o caso comentarmos aqui. Apresentado em comprimidos de 150 ou de 300, habitualmente a gente começa com 150 por 3 dias e depois aumenta para a dose usual, 300 miligramas. E aqui, a revisão da Cochrane sobre antidepressivo é mais recente, mostrando que nortriptilina é superior a placebo, também bupropiona, e que bupropiona e nortriptilina não tem diferença, mas nortriptilina é considerada droga de segunda linha, droga isolada, ninguém quer fazer trabalho. A monografia do residente nosso, do Júlio, nesse fim de ano, foi mostrar que nortriptilina é igual bupropiona, tanto em eficácia e os efeitos, embora diferentes, todos os dois têm muitos. Ela deveria ser de primeira linha, que inclusive ela é mais barata que bupropiona. Bupropiona é a mesma coisa que adesivo, e bupropiona foi inferior à vareniclina. Vareniclina, famoso Champix, é um agonista. Ele se liga ao receptor alfa-4 beta-2 e quando ele liga, ele libera a dopamina. Então, ele é um agonista. E quando ele liga, ele não deixa a nicotina ligar. Ele é um antagonista competitivo. Por isso que algumas pessoas têm um efeito brilhante, outras nem tanto, porque alguns eles ligam em muitos e outros ligam em menor porcentagem. É um remédio que tem melhor efeito, é superior aos demais. Começa com um comprimido de meio, depois vai para 2 comprimidos de meio, e a partir da segunda semana o comprimido de 1 miligrama. O efeito colateral mais comum é náusea, raramente precisa suspender. Sonhos anormais, não são bem pesadelos, também podem ocorrer. E tem muito pouca interação medicamentosa. Aqui cabe um destaque: em julho do ano passado, o FDA proibiu a venda de alguns lotes nos Estados Unidos que estariam contaminados com nitrosamina, que é um cancerígeno. Posteriormente, a Pfizer retirou o remédio de vários países, Estados Unidos, Canadá, entre outros. No Brasil ainda se encontra ocasionalmente e não há notícia desde dezembro quando esse remédio volta a ser produzido. Lembrando também que a patente dele foi quebrada em dezembro. Então, nesse momento, a gente não pode prescrever. Imagine que você prescreve e seu paciente vai lá na internet e lê essas coisas todas, como é que você vai ficar? O que é a terapia combinada? A gente falou que monoterapia em geral é suficiente, mas às vezes precisa combinar medicamentos. Qual que é o racional? Principalmente quando eu misturo medicamentos com mecanismo ou biodisponibilidade diferente. A gente vai pesar custo, efetividade, adesão e efeitos adversos. O mais comum é a gente usar em quem já teve falha ou quem tem alta dependência. Já tem histórias de ter voltado, parado e voltado a fumar. Já em 2008, a diretriz americana já falava que misturar adesivo com goma aumentava a cessação, e adesivo com bupropiona também.
Essa revisão mais recente sobre reposição de nicotina mostra que uma ATRN adesivo com goma ou pastilha, dos estudos, você aumenta também a chance de sucesso. E é o que o Conitec propõe para quem fuma mais de 10 a 15 cigarros. Alguns breves comentários sobre as combinações de algumas diretrizes. Diretriz europeia para pneumopata. Recomenda as combinações para pacientes mais difíceis de cessar. Americana de cardio sugere combinar 2 tipos de reposição de nicotina. Vejam bem, cardiopatas, a sociedade de cardio sugerindo combinar 2 tipos de reposição de nicotina. O medo aqui é quando você tem cardiopata grave ou instável. Diretriz americana de câncer, também combinar 2, ou vareniclina. American Thoracic Society é uma revisão pico com recomendação grade, a favor de combinar vareniclina com reposição. O PCDT, que é o protocolo da Conitec 2020, combinar 2 tipos é melhor que usar apenas uma reposição de nicotina. Terapia estendida. Bom, eu posso combinar medicamentos, mas posso estender a duração mais de 3 meses. Isso aqui é o capítulo que eu escrevi para o livro, em 2021. Se o tabagismo é doença crônica, é por esse motivo deve ser tratado por longo prazo. Isso é a favor de terapia estendida. E as recaídas são comuns, também é um motivo. A terapia estendida pode ser mais indicada para pacientes com alta dependência, com dificuldade para acessar, com dificuldade para manter-se abstêmios, com comorbidades ou problemas psicossociais. De um modo geral, os medicamentos são seguros. Estender a reposição de nicotina aumenta o sucesso durante o uso. Então, eu estendi por 1 ano, mas quando eu tiro, perde-se tudo que foi feito. Então, estender, gente, é individual. Ao final de 3 meses, aqueles que você vê estão muito difíceis ainda, você vai estendendo. Eu tenho paciente que eu já usei até 6 meses, raramente passei disso. Então, eu acho que é muito individualizado e caso a caso, então. O que tem contra? A eficácia e a efetividade ainda é controvérsia. Há pouco valor de estender bupropiona. A adesão ao tratamento de tabagismo é baixa e vai piorar no tratamento estendido. E tem um trabalho que mostrou brilhante. O tratamento estendido não teve melhor efeito que o tratamento de 3 meses. Entretanto, quando separaram quem teve boa adesão ao tratamento estendido, aumentou. Portanto, estender o tratamento, se o paciente usar, pode ser que dê benefício. Faltam evidências fortes com quais são os melhores subgrupos para usar a estendida. Na minha opinião, não é questão de grupo, é análise individual. A indicação da terapia estendida deve ser individualizada e pesada, risco, custos e potenciais benefícios. Óbvio que o paciente deve ser monitorado. Estamos no finzinho, esse é o relatório da Conitec, não avaliou a vareniclina porque o Conitec nunca liberou ela para uso desde 2019. Nós somos contra, todos os colegas da comissão de tabaco achamos que deveríamos ter para casos especiais, então tem 67 referentes, e eles fizeram 7 perguntas pico, eu mostrei 2 ou 3 durante a aula. Então, parar de fumar, em geral, não se resume ao fornecimento de uma receita. É preciso saber acolher, apoiar e medicar o paciente. Ajudar alguém a cessar o tabagismo é gratificante e muda vidas. Muito obrigado. Sensacional, hein, Luiz? Obrigado. Não, a gente é que agradece. Impressionante esse compartilhamento seu do vasto conhecimento a respeito do tema, um tema muito intrigante, pelo menos a mim. Eu vejo que qualquer tipo de situação que causa dependência é um grande mistério, né? Para todos nós. Eu vou liberar aqui o microfone para que os demais participantes possam utilizá-lo para interagir conosco aqui durante a apresentação. Isso aí, é à vontade. Sinta-se à vontade, né, para poder fazer perguntas e se apresentarem aí. Antes de abrir para todos, só queria chamar aqui uma atenção. O Departamento de Pneumologia da Associação Médica de Conselheiro Lafayette tem suas reuniões nas terceiras quintas-feiras do mês. Começamos às 19h30. São reuniões muito bacanas, muito profícuas do ponto de vista de discussão de casos, e está aberta, né, a participação a todos os colegas que atuam na área da pneumologia ou não. Tendo dúvida, compareça, leve caso, leve as imagens, vamos discutir. É bastante interativo, é muito bacana lá. A Valéria participa muito, a Alessandra, o Leonardo,
o João Paulo Neves estão sempre presentes. E aí quero contar também com a presença do Aécio, que é da área, trabalha na área da pneumologia, e a Laura Zanato, que está aqui nos presenteando com a sua presença, sob o nome Isaías Borges, que é o marido dela. Então, feitas essas considerações, está aberta aí a palavra, quem quiser fazer algum comentário, fazer uma pergunta para o doutor Luiz Fernando. Ô, Luiz, Oi. olha, maravilhosa a sua apresentação, né? Assim, tanto para a área de pneumologia como para médicos em geral, assim, abriu tudo, né? Eu acho que essa colocação, essa nossa palavra com o paciente, né? A gente às vezes não dá tanta importância, eu penso que isso não fica nessa mensagem. Mas eu já tive, assim, inúmeras vezes pacientes que eu abordei numa primeira consulta, se mostraram muito resistentes, mas voltaram, entendeu? Então, ficou aquilo na cabeça, sabe? Uma última experiência que eu tive foi, assim, um adulto jovem, uma exacerbação, assim, de asma, e estava acompanhado da mãe, sabe? E, assim, eu não perguntei diretamente se estava usando vape, mas eu falei um pouco desse vape. E depois, por coincidência, eu fiquei sabendo que essa pessoa falou, não uso mais. Por que você não está usando? A médica me falou que faz mal. Um Sensacional, né? menino de 3 20 minutos. anos, entendeu? Então, assim, eu fiquei tão contente. Então, quer dizer, a gente tem ainda muita influência como profissional de saúde em colocar uma mensagem, sim, sabe? Mesmo para esses jovens, né? Que estão nessa dúvida. Ou para os pais também que não estão sabendo que isso faz mal. Verdade. Tá certo? Então, essa propaganda para o adolescente também está levando o adulto, os pais, eles também acham que aquilo não tem, não faz mal e não estão fazendo o seu papel repressor ali, né? Então, eu acho muito importante nessa abordagem nossa, ou mesmo fora do consultório, estar alertando sobre isso, sabe? Que a propaganda está muito forte e até às vezes o profissional de saúde não está sabendo que realmente é um malefício, sabe? A Anvisa, essa discussão enorme que está, libera, não libera cigarro eletrônico, provavelmente não será liberado mesmo, mas eu fui ver o documento que já está quase pronto. Não adianta só continuar a não proibir comercializar, que é aquele me engana que eu gosto, né, gente? Uhum. Que Tem adianta isso? acesso. Mas a educação, a Anvisa virá, no futuro próximo, o Ministério da Saúde, com uma divulgação, uma discussão ampla para os jovens, porque nós podemos estar assistindo, nos próximos 10 anos, uma explosão. Nossa curva de dependência é assim, né? 10% de fumantes. E nós vamos fazer isso com ela. Com um grupo de substâncias nesse vape, que eu não sei o que é o futuro lá na frente. Né? O particulado fino, gente, é muito mais. E o particulado fino, ele é o grande responsável, hoje, por exemplo, por DPOC não fumante. Os estudos da China hoje estão mostrando que existe um particulado extra fino que atravessa a barreira hematoencefálica. Isso vai estar abrindo uma discussão enorme de trabalhos. O que isso não pode estar fazendo? Porque a gente achava, né, que a barreira segurava tudo, não segura o extra fino. Uma coisa interessante que você comentou, Valéria, é isso. Esse 3 minutos, que pode ser 2, pode ser 1, personalizado, que qualquer profissional faz. Eu atendi um senhor de 84 anos, com uma saúde relativamente boa, e ele tinha uma queixazinha pouca de dispneia, e eu falei, olha, mas só não pensou em parar, doutor? Fumo desde os 7, estou bom até hoje aqui, só não acho que eu estou bom? Não, acho que você está bom. Mas, falei, mas você topa fazer uma espirometria e uma tomografia? Topa. E ele falou, mas eu não quero parar, viu, doutor? Eu falei, mas tá bom, mas toda consulta eu vou te perguntar se você quer. Voltou. Tinha enfisema, tinha obstrução leve, quase chegando no moderado. Falei, olha, não deu outra. E o senhor tem um pouco de falta de ar, vou te prescrever um remédio. Eu continuo achando que você devia parar. Ele virou para mim assim, a partir de amanhã não fumarei. E não fumou mais. Eu gosto de contar casos que deram errado, gente.
porque quando a gente dá aula e mostra 5 casos todos bons, quer dizer, você é o dono da cocada, né? O que é isso? Então, eu mostro um que deu bom, para também falar, eu também sei fazer. Mas a gente mostrar o caso ruim, ele nos abre um leque, você vai lembrar de quantos casos difíceis. Eu tive uma paciente no hospital, 58 anos, com um DPOC grave e exacerbador, 58 anos. Na frente da filha de 16 anos, ela já tinha parado de fumar comigo, com Champix, por 6 meses. E ela teve 3 internações em 6 meses. Na frente da filha, eu falei, olha, nós temos que voltar ao projeto de parar de fumar. Textual, doutor, eu gosto de fumar, eu decidi que não vou fumar, não estou nem aí se eu morrer, na frente de uma menina de 15 anos. Olha a É dependência. muito sério, né? A dependência, Uhum. se você matar é roubar. O sujeito do cigarro só não faz isso porque é Porque é barato. legal. Ele arranja Uhum. um amigo, tem sempre um amigo que dá um cigarro para alguém, né? Verdade. Eu vou falar antes das perguntas sobre o programa lá da Unimed, porque eu acho que pode ser que seja interessante para vocês, Leonardo está aí também, né? E o Sebastião é que é o presidente, né? Mas eu acho para todos. Eu montei um programa há 15 anos, a história é a seguinte, foi 2005, então já estamos chegando a 17 anos. A Unimed nos chamou, eu e a Adriana Carneiro, que é uma pneumologista, queríamos que vocês montassem um programa de tabaco para a Unimed em um mês, que nós vamos fazer um grupo dentro da Rede Globo daqui a um mês. Eu falei, que é isso? Isso é uma loucura. E aí topamos. E a Adriana teve um problema particular e teve que sair, sobrou para mim. E aí eu chamei a minha esposa, que era psicóloga, e falei, olha, eu não faço grupo, não sei fazer terapia cognitiva, eu não sou psicólogo. E você está na área justamente comportamental. Vamos fazer? Vamos. Montamos tudo, livreto, tudo. O programa era baseado no INCA, então ele durava 1 ano. E aí esse programa existe até hoje, e hoje ele é online. Eu fiz 2 grupos online no fim de 21, depois eu saí do programa, então ele já é online, aliás, fim de 20, desculpa, 21 de janeiro eu saí. E o programa funciona. Por que eu saí do programa, que eu adoro? Saí porque há mais ou menos 7, 8 anos, na minha opinião, o programa estava estagnado. Eu tinha muita coisa para esse programa. Primeira coisa, quando montarem um programa, não joguem as fichas todas só em programa em grupo. Tem individual e grupo. Há 12 ou 13 anos, eu treinei o pessoal da Unimed, Juiz de Fora, fiz um curso de 8 horas para eles, e eles montaram um programa que tinha individual. Um colega atendia e ele recebia, não sei se 5 ou 7 consultas. Esse é o sonho. Dentro da sociedade brasileira, nós estamos tentando isso há 5 anos no Ministério da Saúde. Pague o convênio ANS, 5 a 7 consultas, para o médico ajudar. O paciente vem parar de fumar, é comigo. Ele não quer ir para o grupo, ele quer o doutor Luiz, porque ele disse que o doutor Luiz e Fernanda que é bom no negócio. Só que a gente não recebe. Então, faça misto. Então, o programa está lá, há muita dificuldade, a divulgação é pequena perto do universo, que imaginem, depois de 17 anos, tem um colega que fala assim, mas eu não sabia que tinha programa dentro da Unimed? É inacreditável. Uhum. Um funcionário da Unimed não saber que tem um programa na Unimed? É inacreditável. Reciclagem de profissionais. Reciclar e atualizar é eterno. Tinha 7 anos que não tinha uma reciclagem. Eu treinei 18 médicos, eles foram só saindo, porque a remuneração cada dia era mais baixa. Tem que ser decente. Se você vai fazer um grupo de 1h30, há um deslocamento, que esse médico receba no mínimo 3, 4 consultas para fazer aquilo ali. Tem que fazer equivalência. Resultado, no fim, o programa tinha eu e mais 2. Ao invés de aumentar, diminuiu. E sem reciclagem dos profissionais. Acontecia que cada hora tinha uma psicóloga nova que entrava para o grupo. Eu estava vendo que eu estava treinando todas as psicólogas a fazer o grupo. Então, eu saí. Eu ainda volto, porque eu gosto demais daquele programa. Agora, eu montei o da Oncoclínicas. Eu saí em janeiro da Unimed e, em março, a Oncoclínicas Brasil inteiro me chama para montar o programa deles para o Brasil. Olha a dificuldade. A Oncoclínicas tem dinheiro, tem bala na agulha. O programa está montado. Reuni semana passada, porque o programa que eu entreguei pronto, já reciclei médico, fiz um protocolo, fiz um livreto para fazer tudo. Ele não deslancha. Nem ele sabe. Olha, isso é o tabagismo. Certo? Então, o programa individual, eu faço ele no meu consultório dentro do Life Center em BH, como eu posso fazer ele dentro da Amazônia, dentro de uma taba. Se eu tiver remédio e que eu estou com um treino mínimo, eu vou lá e faço.
Por isso que eu penso muito no individual. O Hospital das Clínicas, há 14 anos, a partir do segundo ano do meu programa, eu desisti de fazer grupo. Punha 10 no grupo. Lá no 5º mês tinha 4, e eu e mais o meu residente. Falei, está errado. Então, nós fazemos individual. Toda sexta de manhã, quando vocês quiserem mandar alguém para lá fazer um estágio, um mês pelo menos, eu atendo 7, 8 pacientes, meu residente atende 7, 8 pacientes. Todos os meus, dele eu vou lá e discuto, e todo interessante que eu atendo, eu chamo ele para participar da discussão. Como é que é o programa? Aí que vem o que eu acho que tem que ser feito. Uma coisa é eu consultar alguém e decidir sobre tabaco. Isso é uma consulta. Consulta, normal. Outra coisa é uma consulta de apoio à cessação do tabagismo. Esta consulta não tem esteto, não tem estigma, não tem nada. Ela é de apoio. É óbvio que se ele me queixar, gente, eu vou lá fazer a minha parte como médico. Mas não é isso. E isso é que tem que desvincular. Às vezes você fica com a visão holística, querendo fazer o melhor, e eu que já fui perfeccionista, o melhor não é melhor, gente. Não atinge quase ninguém. É o bom, o bem feito é que é o que funciona. Então, a gente tem que fazer um programa bem feito, com profissionais treinados, que a gente tenha uma consulta de apoio após uma consulta inicial, que aí sim é de motivação, é de avaliação, é de exame. Mas na hora que eu colocá-lo para 5 ou 7 consultas, 5 semanais, por exemplo, a partir dali é apoio. Porque aí eu posso, com 20 minutos, com 15 minutos, vai depender do paciente. Muitos, que é simples, gente. Se eu pegar o meu programa do HC e falar assim, quem vem em 4 consultas de apoio, sucesso, qual que vocês acham que é? 70% de sucesso. Já tem o viés de seleção, você está escolhendo os que vieram. E os outros? Porque é assim, 100 se inscrevem no programa da Unimed. Quantos vocês acham aparece na palestra motivacional? 60. 60 vão na palestra, adoraram a palestra. Quantos que vão para a primeira sessão? Porque aí entrou no programa. 36. Quantos dos 36 vão parar? 30, 40% ao final de um ano. Para mais antes, mas no fim, 18. Então é isso, gente. Tabaco é isso. O que se pede na literatura é 30% de sucesso ao final de um ano. Eu lido com o que no Hospital das Clínicas? Só câncer, coronariopatia, pneumopatia, tudo grave. Lá não tem um indivíduo de 30 anos que veio parar de fumar. Lá é só o paciente grave, portanto, mais difícil de parar. E a gente consegue, no final, esses 30%. Sofrido, mas consegue. E aí, gente? Perguntas e comentários? Muito bacana a sua colocação a respeito do grupo, viu, Luiz? E fiquei aqui matutando. Eu e a Valéria fazemos parte do comitê de especialidade da Unimed e a gente fica tentando arrumar serviço, sabe? E aí eu acho que isso aí é uma boa sugestão para a gente enfrentar um trabalho árduo, e é o que você falou, né? Convencer os dirigentes. Exato. É bem difícil, né? É tão difícil quanto convencer os pacientes. Mas quem sabe, né, Valéria? A gente não possa sim. fazer um trabalho bacana aí, a nossa Unimed... Que é custo efetivo, não tenha dúvida. Exatamente. Né? Mais do que qualquer tratamento de doença crônica. Quando você libera um tratamento, uma insuficiência vascular periférica, essas angioplastias, essas colocação de stent, e o paciente continua fumando, eu fico Vocês viram pensando aquele assim, trabalho da gente do unidade, céu, né? dinheiro jogado fora. Aquele da unidade coronariana reduziu a morte em 4 vezes, a internação, não sei se era 10, era uma coisa assim, absurda. Uma internação, gente, eu fico pensando assim, um DPOC que reduziu uma crise, que ele foi para a CTI. Quantos pacientes dá para pagar para tratar, hein? Pagando 5 consultas para o médico, hein? Exato. Não dá nem para fazer a conta. Eu acho que se a gente tiver que convencer nessa linha, é fazer essas continhas, né, cara? E mostrar essas contas. A gente tem essa ideia, mas se colocar no papel, esse número, eu acho que vai crescer o olho no programa desse. É, isso aí. Sabe o que eu vejo, sabe, Luiz? Nós estamos batendo papo aqui, quem quiser interferir, por favor, viu, gente? A participação de vocês é muito importante. A nossa sociedade, Luiz, ela é muito imediatista, né? Verdade. E quando a gente fala em tabagismo, a grande maioria dos problemas são de longuíssimo prazo, né? Nós estamos falando aí de 20, 30 anos, né? E acaba que os resultados, então, não são perceptíveis assim rapidamente.
nesse mundo que a gente está, esse mundo frenético, tão agitado, tão veloz, as pessoas querem fazer programação para daqui 6 meses e ter resultado numérico daqui 6 meses. E olhe lá, né? Antigamente falava em 5 anos. Hoje se fala em 6 meses e achando um prazo largo. Então, eu vejo que isso é muito difícil, né? Você vencer, é uma contracultura. Você tem uma sociedade com a cultura imediatista, fast food, e, ao mesmo tempo, você propõe uma intervenção que você vai ter um resultado de daqui 30 anos, 20 anos. Né? Talvez essa seja a grande dificuldade, talvez seja por isso até que a Oncoclínicas não colocou ainda, de forma efetiva, o seu projeto, que eu tenho certeza que deve ser maravilhoso. Sabe por que não colocou? O convênio, a grande maioria, porque assim, quem que vai pagar? Eu estou lá fazendo para funcionários, eles fizeram grupos gratuitos para funcionários. A gente está no segundo grupo. A experiência foi interessante, que o primeiro grupo de 10 fumantes, 7 pararam. A gente ficou super feliz. Agora nós temos 11 e só 4 pararam. É assim, porque tem um que foi demitido, tem um que no horário você passa, não, mas online é moleza, todo mundo vai. Não pensem que a adesão vai bombar porque é online, não. Porque, principalmente, um funcionário que é responsável da saúde, naquele dia, meu amigo, é sem chance. Ele pegou um paciente mais grave lá e acabou. Não tem grupo de tabaco no dia, né? Então, a gente está fazendo para funcionários, Vila da Serra, Oncobio, tem gente do resto do Brasil no primeiro grupo, tinha de 4 estados. Esse é que é o legal também, né? Você pode aumentar isso de uma forma... Eu gosto muito do individual pelo seguinte, imagine que eu estou atendendo 10, e aí 3 sumiram. Eu liguei para eles, eles sumiram. Ou eu liguei e falei, não, doutor, eu posso pôr mais 3. Então, é dinâmico. Agora, o grupo não. Você fechou 7 sessões em grupo, se tiver 2 ou se tiverem 10 pacientes, você está lá com um médico e um psicólogo, sentado para 2. A sessão não tem jeito de durar mais de meia hora, quando seria 1 hora e 15, né? Então, esse é interessante. Por isso que fazendo misto, e aí, eu acho que aí, gente, cada dia mais em discussões de congresso, aí saindo um pouco da medicina baseada em evidência, e eu cada dia mais ficando velho em medicina, quando você aprofunda na evidência, você descobre que ela não está tão evidente assim, é muito interessante, porque é incrível, né? Parece que você vai ver, tudo não é tão garantido assim, não. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que medicina é personalizada, é individualizada, mas tratar dependência é muito mais. Cada sujeito é um. Eu vou contar um caso dessa semana, porque é muito interessante. Infelizmente, eu admito, eu tinha uma fama de bravo com o paciente que eu nunca achei que eu fosse, e agora estou descobrindo que eu sou mesmo. É ruim isso, não é uma qualidade, é ruim. Mas o que acontece? A paciente chegou com um nódulo que é câncer, que vai operar. Um DPOC grave, com 33% de VF1. E aí, ela veio da Bahia para operar agora. Ah, doutor, mas não parar de fumar. Eu falei, olha, vou dar um choque de gestão nessa paciente. Conversando com ela, ela é a filha. 3 parentes médicos que já tinham me ligado, e eu aqui quietinho. Falei, olha, a sua última chance foi dada, é esta consulta daqui para frente, não vai ter outra não, porque se a senhora não parar agora comigo, eu não sei o que pode acontecer na sua cirurgia, e o seu enfisema, que até agora a senhora não internou, vai começar a internar. Não sei nem como é que a senhora já não está internando. Bom, resultado, ela veio com a consulta particular, eu só atendo Unimed particular, falei, olha, tem o nosso programa. Não dá tempo de a senhora voltar para a Bahia no programa lá da prefeitura, não. É aqui, a senhora vai ficar até operar. Prescrevi remédio, adesivo, goma, pastilha, adesivo. E falei, nós precisamos agir rápido. A senhora tem coisas aqui que não dá mais para conversar, a senhora pensar, voltar para analisar. A senhora vai sair com a receita, mas eu quero que você não comece nada sem conversar com a psicóloga do programa. A psicóloga do programa é minha esposa, que montou o programa da Unimed comigo. Ela foi e falou, nossa senhora, doutora, aquele médico é brabo demais, eu não sei se eu volto nele, não. Voltou já essa semana, viu? Bom, volta sim. 10 dias sem fumar. Nossa A mulher ficou outra, ela saiu do MRC 3 para MRC quase que 1. É impressionante. E ela tinha uma resposta excelente ao broncolatador, então eu fiz um tratamento com terapia tripla para ela.
Então, ela está com o adesivo e a pastilha, 5 pastilhas. Fez um erro crasso, olha que loucura, a receita é pastilha de 2 miligramas. Ela comprou a de 4. Não sei como. Então, ela usava um adesivo de 21 e ela fumava em torno de 30 cigarros. Então, eu ia completar isso aí com 4 a 5 pastilhas de um que daria 27, 28 miligramas. Então, ela usou 20 miligramas, porque cada pastilha, 1 miligrama vai, 2 miligramas vale 1 miligrama de nicotina. Então, ela estava usando 20 na pastilha e mais 21. E aí, ela ligou para minha esposa no quarto dia, nossa, vê aí, doutora, eu estou vomitando com enjoo. Ela estava intoxicando de nicotina. Aí voltou para de 2. O certo é, isso foi feito premeditado, aí eu falei para ela, não era, eu fiz um choque de gestão com a senhora. E a gente conseguiu ajudá-la a mudar. A senhora já está na 2ª semana com tudo melhor. Vai operar semana que vem e vamos ver o que vai dar, porque o pessoal acha, ela tem problema cardiovascular também. Então, só para ver, gente, é caso a caso. Tem gente também que fuma 5 cigarros e entra no programa da Rede Globo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Terceiro grupo. Está ficando expert em grupo de tabaco. O que acontecia com a menina? De segunda a quinta, ela não fumava. Sexta, domingo, uns 3 maços. Aí ela queria parar de fumar sem deixar de ir na balada. E toda vez falava, não tem jeito, por 2, 3 semanas, você tem que fugir da sua turma. E ela não fugiu e ela desistiu. Um outro, no Hospital das Clínicas, ele parou de fumar, voltou a fumar. Parou de fumar, voltou a fumar. E na terceira vez que ele veio com a gente, falou, poxa, mas aí como é que nós vamos fazer? Era o churrasco com a turma do trabalho no sábado. Ele falou, doutor, agora nunca mais eu volto no churrasco. Já combinei com a minha mulher. Nunca mais é muito tempo. Bom, até 1 ano ele estava sem fumar. Depois eu não sei, não tenho mais contato com ele. Então, mas tem o gatilho, né? gatilho. Descobrir o gatilho é interessante, porque aí você vai ter que orientar. Por que você quer parar de fumar? Não é por mim, não, doutor. É pela minha filha de 15 anos, tá bom? Aí a abstinência foi maior que o normal e encheu a paciência da filha. Eu estou parando pelo meu neto. Eu estou parando pelo meu neto que vai nascer. Eu estou parando porque, infelizmente, morreu o meu tio, meu primo, que tinha... Então, é por aí. Pegue, né, a janela de oportunidade que o paciente apresenta, faz algo com ela. Isso mesmo. Ô, João, eu tive a impressão que você levantou a mão. Foi sim no intervalo. Mas até continuando sobre o comentário das abordagens aí em momentos que o paciente dá abertura, se eu estiver enganado, até o professor e os colegas me corrijam, mas naquele modelo de ciclo de mudança lá de Prochaska e de Clemente, antes de esperar, a gente esperava usualmente o modelo a ocasião de pré-contemplativo e contemplativo. Só que agora a gente tem sido um pouco mais incisivo, é o que a Valéria comentou, dessa paciente jovem, onde ela fez o resgate e cortou ali um hábito já em fase inicial. E eu acho que isso é uma visão muito importante, porque o lobby da indústria do tabaco é muito pesado. Durante o período de faculdade, eu fui aluno do Paulinho, né, do professor Paulo César, que é também um grande entusiasta sobre cessação do tabagismo, e eu lembro muito dessa aula durante a faculdade, ele comentando sobre o lobby da indústria do tabaco em mensagens subliminares em filmes e novelas. Isso. E o lobby da pneumologia é, de fato, muito fraco. O paciente sai da cardiologia, por exemplo, quanto a gente ouve falar sobre doenças isquêmicas, né, doenças cardíacas, e da pneumologia essa abordagem é muito fraca. Então, não é uma competição, mas é quase que uma guerra, de fato, porque a indústria do tabaco não descansa. E a abordagem vem cada vez mais cedo. O tabaco, antes, nas propagandas, né, eram mais para o paciente ali de 40, 50 anos, para o chefe de família, e é o paciente que, por mais que às vezes, né, os nossos pacientes de interior aprenderam a fumar acendendo cigarro no fogão a lenha para levar ali para os pais, para os avós, a gente tem uma modalidade agora que é um cliente muito mais duradouro, porque começa na infância, na adolescência, e com um estigma muito diferente. Hoje, acender um cigarro comum, um cigarro tradicional, é quase que agressivo perante uma roda, né, na questão social. Já os pendrives de cigarro é algo muito mais leve. Então, o lobby da indústria, essa mensagem subliminar é muito apelativa. Então, acho que uma mensagem importante também seria a gente não esperar o paciente chegar no ciclo ali de fase pré-contemplativa ou já de decisão para cessar. A gente entrar nessa fase antes. Ô, João, é isso aí mesmo. Eu acho o seguinte, na verdade, eu uso o questionário de Fagston, por exemplo, os ciclos para a gente falar, que depender se tem física. O indivíduo é um indivíduo.
O que a gente tem que saber é até que ponto você pode pressionar, até que ponto eu tenho que... Eu falo sempre o seguinte, dá uma prensa boa quando precisa, mas passa a mãozinha e abraça antes do fim da consulta. Então, se você Equidade, né? mostra que está pronto a ajudar, a coisa funciona. E eu concordo que a gente tem que, independente de escalazinha de mudança, a gente tem que perceber a deixa do momento daquele paciente. Ele vai dar uma deixa. Por exemplo, está cheio de trabalho que eu não perco mais tempo de ler. O que ajuda a dizer o que deu na espirometria? Não pode pôr aquilo, sua idade esperada para essa espiro é tanto. Aquilo é uma canoa furada, todo mundo sabe. Outro dia eu passei e me perguntou, doutor, está escrito que eu estou com 80. Eu falei, minha filha, você está melhor do que eu. Então, assim, por quê? Vai lá olhar o trabalho original, eles são todos questionáveis. Mas o importante é isso. Ele fez a espiro, deu normal. Que bom. Eu não esperava. Você fuma há tanto tempo. Mas, olha, na próxima vez eu vou pedir um exame mais sofisticado, porque é possível que tenha alteração. E eu queria que você não parasse antes das coisas piorarem. Vai operar? Puxa, que janela maravilhosa. Tudo vai ser mais fácil na sua cirurgia em termos de redução de risco, cicatrização. Vai nascer alguém? Então é assim que a gente vai. Vai casar? A paciente ia casar, prometeu para o noivo, no dia do casamento eu paro de fumar. Eu falei, mas minha filha, como é que você vai tentar parar de fumar na lua de mel? O negócio da crise de abstinência, vai ser um negócio de doido. Doutor, eu não tenho saída. Ela é enfermeira e não tenho saída, vai ter que ser agora. Aí a gente fez todo um esquema para ela, ela parou. Uma outra perdeu a mãe e o pai em 3 meses, filha única. Caiu num grupo da Unimed e começava a falar e chorar. Começava a falar e chorar. Falou, olha, vai amanhã no meu consultório, vamos conversar. No outro dia eu cheguei e falei, olha, eu acho que você não deve tentar parar agora. Isso é muito complicado. Você está muito frágil e parar de fumar é uma perda. Você vai ter mais uma. Perdeu mãe, perdeu o pai, vai perder o cigarro. Só que você pode perder e voltar. Então você vai ficar mais deprimido ainda porque não deu conta. Falou, doutor, não tem jeito. É uma promessa que eu fiz para minha mãe. E minha mãe viva, eu não parei. E a minha mãe morreu, eu vou parar por ela. Então fica no grupo. E ela parou. Deu tudo certo. Então, vocês veem como é que é complexo isso aí. Mas eu concordo que aplique o conhecimento para o seu paciente, individualize tudo que você está pensando para ele, entenda que aquele que você achou que não ia parar, parou e vice-versa. Então, portanto, tenha a sensibilidade. Por exemplo, uma paciente DPOC grave do HC chegou a usar 2 adesivos e ibupropiona. Ela usou esses remédios 6 meses. Nós conseguimos reduzir dose no 4º mês. Por que eu não tirava ela do programa? Porque ela estava sem fumar, sofrendo. O sofrimento de 2 a 4 semanas dela foi de 8, 12, 16 semanas. A força de vontade dessa pessoa era cativante. Então, nós fizemos 18 consultas semanais com ela em seguida. E ela parou. Porque a gente via o esforço dela. Por outro lado, a gente vê alguém que vem, para, volta dali, doutor, eu fui ali tomar uma cerveja, a gente estava com um funcionário do Hospital das Clínicas, assim, 4 vezes com a gente. Na 4, falou, meu amigo, eu te ponho de novo no programa, mas vamos conversar muito seriamente, porque a gente tem uma demanda enorme, né? E você, o negócio não vai para frente, não vai para trás. Bom, ele parou, já encontramos muitas vezes, ele está sem fumar há muito tempo. Então, eu acho que é isso, é individualizar e usar tudo que você pode, não ter medo de estender remédio, não ter medo Eu acho assim, a escolha do remédio, que é uma pergunta que me fazem, eu não tenho nenhuma forma. Cada caso é um caso. Gosto muito de usar adesivo e goma, por quê? Se eu não der mais nicotina para você, gente, não tem como você ter mais efeito colateral, concorda? Eu não estou te dando mais nicotina. Agora, se eu te der uma bupropiona, por exemplo, a paciente não me contou na história, a senhora já teve algum problema? Não contou nada. Tá bom. Dei bupropiona. 3 dias depois, ela liga no sábado, 11 da noite para mim. Doutor, estou aqui no pronto-socorro do Hospital Biocor, estou com uma síndrome de pânico danada. Eu falei, mas você já teve? Eu tive há 25 anos, eu fiz como um bloqueio na minha cabeça, eu nem lembrava que eu já tive síndrome do pânico. E ela teve síndrome do pânico com bupropiona e está escrito que pode dar síndrome do pânico. Mas aí, né, ela não contou. Então, eu acho que é isso, personalizado. Muito bom. Eu percebi que a Samara Lobê levantou a mãozinha. A Samara, para quem não conhece, atua na área da reumatologia e clínica médica.
Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela aula, Luiz. Obrigado. Gostei muito que você trouxe a nortriptilina, porque isso, na realidade do SUS, por exemplo, né? Principalmente, isso nossa, fiquei muito feliz, na verdade, porque é o que a gente tem disponível. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do custo, sabe? Que é uma grande barreira, assim, né? Que eu vejo. E também um pouquinho sobre... Eu sou professora então, de medicina, então eu vejo que dentro da educação médica, algumas coisas ainda são um pouco negligenciadas, como entrevista motivacional. Como é que a gente faz esse apoio, né? Porque é claro que eu acho que a gente aprende também muito fazendo, mas ensinar como faz, né? Como é um desafio. Eu vejo que na educação médica a gente se importa muito pouco com isso, né? E assim, né? É um tratamento, tirando a parte medicamentosa, que é realmente mais caro, de você pensar de um encontro semanal com o médico, fazer individual, que é o que eu acredito também. Eu vi que você falou isso também me confortou também. Mas o médico não sabe fazer. Então, eu atendo em estratégia de saúde primária, de atenção primária, com os alunos, e vejo essa grande dificuldade, né? Preço, principalmente, né? E não saber fazer, né? E tem técnica, né, Luiz? Então, Eu acho. isso que eu Samara, gostaria eu de acho assim, primeiro, eu ensino medicina, eu estou com 42 anos de formado e eu tenho 36 que eu ensino pneu, fundamentalmente para residentes. Sempre foi meu foco, o que me dá prazer. A vida inteira eu tentei transformar tudo que parece difícil em desmistificar. Não tem nada difícil. É um pouquinho de treino, boa vontade. A entrevista motivacional, lógico, tem livro inteiro de técnica. Mas eu acho que você fazendo primeiro a parte técnica mesmo, né? Eu tenho que ter uns dados aqui que não fogem. E o resto é a sua relação médico-paciente, de achar aquele ponto daquele paciente, o que toca para aquele paciente, talvez parar de fumar, ou por que ele não quer. E ele não quer e está resistente, não entra em degladiar com ele, e você acha, não. Aí ele some mesmo. Você solta uma mensagem hoje, marca um exame, alguma coisa, um retorno, solta outra mensagem e vai tentando abordar. Uma hora ele vai dar a deixa, né? E aí tá. Então, a motivacional, eu acho que é isso. O nome é esse, motivacional. A gente faz palestra motivacional e a consulta ou entrevista motivacional no meio da nossa consulta, né? É ali que eu vou saber se eu estou conseguindo trazer mais pacientes para o programa. Porque se eu fizer muita consulta e não voltarem muitos, a situação não é boa. O apoio, a gente parou de falar que a gente fazia terapia cognitiva comportamental. Isso é uma técnica da psicologia que não somos nós mesmos que fazemos. Nós damos um apoio comportamental. Lá na Unimed, que eu lidei com psicólogo a vida inteira, eu aprendi demais com elas. E acho que com as mais experientes, não, eu aprendi mais com elas as técnicas, mas os mais jovens foi o contrário. Eles que foram aprender qual que é o linguajar do apoio comportamental de fumante, que não é o mesmo linguajar aí para ansiedade, é diferente. Custo, parar de fumar continua sendo de graça, porque se alguém fuma 20 cigarros por dia, está gastando 240 por mês. O adesivo, pesquisando, ele sai 280, 300 por mês. Vamos pôr 300 por mês, que é 70 uma caixa, 300. 3 meses de remédio, frequentemente usa um pouco menos. Vai dar R$900. Quer dizer, 5 meses de tabagismo. Se ele não for para o programa da prefeitura, que aí ele ganha, esse é o gasto dele. O bupropiona é mais barato ainda. Com R$180 na pesquisa, você consegue o mês inteiro por 180, até por 150. Então, já baixa mais ainda. A vareniclina, antes de sair do mercado, ano passado, ela estava 400. Como misturar uma reposição de nicotina com pastilha, hoje, para quem fuma mais de 10 cigarros, o Conitec colocou quase que como um carimbo, eu discordo, eu acho que muitos podem ser só com um, custa 400 também, porque a pastilha custa quase R$2 uma e a goma R$1,50. Se você vai usar 5 por dia, vem mais R$10. Com mais o adesivo, então,
dá o mesmo preço. Então, esse é o universo de até 400 por mês, vezes 3 meses. Para quem está fumando, em média, cigarros de 7 a 8 reais, 240 a 210 reais por mês. Portanto, 5 meses sem fumar, paga praticamente qualquer tratamento. Óbvio que a pessoa, pagando aos poucos, ela às vezes não tem o dinheiro. Nesse grupo agora, da Oncoclínicas Funcionários, tinha muito funcionário da área da saúde, mas da parte mais baixa de salário. E eles tiveram dificuldade de comprar remédio. Teve gente que falou abertamente. A Oncoclínicas falou, olha, nós não podemos pagar, mas a gente pode comprar agora e desconta em 10 vezes do salário dele, que era uma forma de diluir o preço. Mas mesmo assim foi difícil. Eu concordo, né, que está muito difícil. Então, eu te aconselho, eu não coloquei aí, o caderno 40 do Ministério da Saúde, de atenção básica em tabaco, ele é uma preciosidade. Este livro que eu fiz para paciente, além de usar a minha experiência, eu usei demais o caderno, que ele é bom. Para ler sobre remédio, o livro que a gente escreveu ano passado, da Brasileira, ele tem tudo, mas para ler remédio, não mudou. Pode pegar o Jornal Brasileiro, Diretriz Brasileira de Cessação do Tabaco, 2008. Está espetacular a parte de medicamento, tabelas muito bem feitas, inclusive as tabelas de remédios daquela nós usamos no livro, nos capítulos. Então, com esses dois. E a diretriz brasileira de 2001, da psiquiatria, que é a diretriz do INCA, 2001, ela, a parte cognitiva dela é das melhores. Porque, olha, gente, não tem muita coisa. Eu entrei... O que eu vou fazer, doutor, hora da fissura? Você vai falar para beber água, tentar distrair, se gostar de ler um livro, se for TV. Não é TV, se eu assistir, aí que eu fumo, então não é TV. Pode comprar uma bala diet. Ah, doutor, alguém me disse que pôr cravo, pôr não sei o que na boca. Eu falo, olha, tudo que não faça mal, se alguém disse ajuda, pode usar. Mas cuidado, que tem coisas aí que são besteiras, né? Então, isso é por 5 minutos. Os 5 minutos, eu falo sempre, eu faço isso no consultório. Estou num dia doido lá no consultório. Nossa Senhora, vou levantar, tomar água e ir no banheiro. E passaram 4 minutinhos, voltei melhor, volta mesmo, quebra o ritmo. A pessoa tem que aprender. Fugir de gatilho, sempre que possível, não é fácil. Tem uma reunião estressante, como é que eu faço? Fumava 3 cigarros antes de entrar. Vai ter que entrar sem. E vai ser difícil, né? Evite reuniões problemáticas dentro do possível. Cervejinha da sexta-feira com amigos. Tem fumantes, não vai dar. Chame um amigo na sua casa ou vá para um bar com um amigo que não fuma. Tem saídas. Quantos amigos da gente que não fuma? Hoje em dia é mais não fumante do que fumante. Então, essas estratégias, e eu peço sempre que alguém... Os grupos que eu já fiz, gente, na Rede Globo tinha o sujeito lá na cabeça da Rede Globo, com pós-doutorado no exterior, e o funcionário da limpeza. E eu sempre dizia, e quando fiz na Unimed, tinha médico, psicólogo no meio. Olha, aqui todos são fumantes precisando parar de fumar. E por mais que vocês entendam pela profissão, por isso, por aquilo, ou porque já leram, tentem ser o mais simples. Diz que ajuda a fazer isso? Faça, porque ajuda. Então, esse livro que eu fiz agora tem as 4 primeiras semanas, porque é a chave. Se você me perguntar qual que é o mínimo do mínimo de um programa, depois do dia marcado para fumar, parar de fumar, 4 semanas de apoio. Pronto. Porque a abstinência, ela raramente fica muito intensa depois disso. Então, joga as fichas em 4 semanas e vai dando o apoio individualizado. Por exemplo, tem trabalho mostrando que se alguém sai do hospital, alguém foi lá no hospital, deu um livretinho, falou que parar de fumar era bom, e falou assim, procure um programa. Isso vale alguma coisa? Vale quase que nada, estatisticamente. Mas se você der 3 telefones na semana subsequente, já dá diferença estatística de valor. Então, apoio por telefone. Olha, gente, quando você conversa 5 minutos, essa paciente desse choque de gestão da brincadeira, quando ela completou 9 dias, eu liguei para ela. Conversei com ela 3 minutos. Ela ficou numa alegria de eu já estar sabendo e ter ligado para ela. Simplé. Uma mensagem hoje. Puxa, você conseguiu. Tem muito programa já pronto, aplicativo, mas a última revisão que eu li na literatura falava o seguinte, os aplicativos, muitos não são baseados em diretrizes.
Então, a gente não sugere. Mas imagina que o indivíduo mais jovem, principalmente, fala assim, doutor, eu estou no aplicativo tal que me falou assim, que eu já deixei de fumar 30 cigarros, eu já não sei o quê. Eu falei, isso está sendo, nossa, isso me ajuda, mas continua, vai usando o aplicativo. Não vou recomendar o aplicativo, mas quando ele já está usando, eu vou sugerir continuar, né? E é por aí. Não tem muito mistério, não, gente. Eu falo sempre, quem passa agora de estágio com a gente, fica assistindo lá 4 semanas de discussões, a gente faz várias aulas, é sem mistério. Você, com poucas semanas lendo, atendendo e lendo, você vai ficar bem. Depois assiste um curso aí, esse da Oncoclínica, gente, já era para estar, ele foi gravado, ele já era para estar liberado. Assim que liberar, eu mando para vocês. Na Brasileira, tem um curso que eu coordenei, mas ele está meio morto lá. Era um curso de 18 aulas para habilitação em tabaco. Quando eu saí da diretoria da Comissão da Brasileira em 2020, a Brasileira aceitou na íntegra tudo que a gente bolou. É um curso de 18 aulas de 15 minutos. Nós, cada dia mais à distância, fazemos aulas curtas. Você assiste em qualquer intervalo. Faltou um paciente, é agora. Aquela aulinha tem 20 minutos, vai dar, né? E você, com isso, vai tirando suas dúvidas com gente que tem experiência. Ao invés de a gente ficar procurando ler o que é impossível, eu pego pronto de alguém que eu confio e já fez para mim. João, você quer se manifestar de novo? Assim, é uma manifestação breve, mas esse assunto me trouxe à memória aqui uma reportagem que eu vi em um telejornal, aproximadamente uns 2, 3 anos atrás, acho que é uma realidade muito distante da nossa, mas mostrando uma grande empresa japonesa, falando em custos aí na pergunta da Samara, que eles fizeram a estimativa de quanto se perdia em produtividade na empresa e via que isso era uma forma importante de impactar na decisão do trabalhador/paciente. Então, se estima aí um tempo gasto em torno de 3 minutos para fumar um cigarro, mas o paciente nunca fica só nisso, né? Ele acaba ficando um pouco mais no café, na conversa, agora principalmente no celular também. Então, um paciente que fuma um maço de cigarros por dia, ele perdia ali, no mínimo, em torno de 1 hora por dia. Isso numa jornada de 8 horas, aí, em torno de 12%. Então, isso impactava muito. Então, a empresa fez um programa que eu achei interessante, muito eficiente, baixa complexidade, mas muito audacioso, acho que para a nossa realidade, que fazia esses cálculos e convertia em dias a mais de férias ao paciente, porque ele, de fato, aumentava a produtividade, era bonificado ali pelo descanso, e ele diminuía adoecimentos, consultas especializadas, a demanda no plano de saúde. Achei muito legal. João, isso aí é definido mesmo. Qualquer 1 hora que se perdia mesmo, porque quando a Rede Globo fez o programa, olha, gente, esse programa deles é um exemplo. O Mate, que era o gerente na época, no primeiro sessão de grupo, falou, olha, nós montamos esse programa com a Unimed, está aqui o doutor Luiz Fernando, a doutora Silvana, nós pretendemos transformar a Rede Globo livre de tabaco, até 3 meses, tiramos a água e o café do fumódromo, depois vamos tirar o sofá, depois vamos tirar o fumódromo. Depois vocês vão fumar no jardim da Rede Globo e, finalmente, dentro de 1 ano, ninguém poderá fumar dentro da Rede Globo. Você tem que passar o crachá e ir para a rua. Então, olha que interessante. Ele trouxe, ajudaram a comprar remédio e vamos transformar. Então, hoje eles têm muito pouco, mas o sujeito sai e vai lá fora. Então, isso aí é fato que perde 1 hora e é fato que tem mais doença. Existem empresas americanas que não contratam. Dá aqueles brigas americanas, né, que eles brigam mesmo lá, se isso é justo, não é justo, não, eu quero contratar um sujeito que vai perder um monte de hora de trabalho, não dá, porque aqui não fuma aqui dentro, ele vai sair lá fora. Empresas no Canadá e Estados Unidos, não interessa se lá fora está menos 30, não. Tem que ir lá fora. Não fuma dentro, né? E a gente viu, né, gente? Parar de fumar em ambiente fechado foi um negócio absurdo. E outra coisa, vocês acham, eu tinha um medo. Proíbe fumar em ambiente fechado, um trabalho aqui e ali, o cara vai fumar em casa, né? Não aumentou. Tem estudos, não aumentou o tabaco em casa. Porque a primeira coisa que eu pensei, está cerceando tanto o sujeito que ele vai mandar bala na casa dele. Mas não foi, não. Então, isso é muito interessante, né? E tem um trabalho do New England, pena que eu não trouxe ele aqui, eles avaliaram uma cidade pequena e foram vendo assim, onde alguém parava, outras pessoas paravam. Onde alguém parava, outras pessoas paravam. Conclusão final, parar de fumar contagia.
É muito interessante. Quer dizer, além de você parar de ajudar a sua família, o seu rol de amigos, alguém vai falar, poxa, mas cara, como é que você parou? Você vai falar, eu fiz um programa. A gente lida, gente, com quem não parou. É lógico que mais gente no mundo para é sem apoio, né? Decidiu por N motivos, é mais assertivo, mais decidido. Mas nós lidamos com quem não deu conta, né? E temos que passar isso tudo. Nessas palestras motivacionais, a gente tem que falar isso aí. Eu fazia palestra com slide. Há 10 anos eu decidi na Unimed que não tem slide. Eu simplesmente anotava cada vez, eu anotava 10 itens. E ia falando num quadro. Meia hora. Chamava a psicóloga para ela falar, eu falava, e meia hora de pergunta. E a meia hora de pergunta tinha pergunta de tudo que é jeito. Era muito interessante, né? As coisas as mais variadas, porque surgem N dúvidas. Leonardo. Boa noite, gente. Só Boa rapidamente. noite. Luiz, não sei se você vai lembrar, eu estive contigo no ambulatório aí do tabagismo, do intertício e do tabagismo, na verdade. Lembro mais do intertício. Tabaco foi pouquinho, né? Foi menos tempo, mas só para corroborar aí que realmente, assim, para mim foi muito produtivo, assim, aprender a lidar, esse acompanhamento, e assim... Bacana. Claro que não sai pronto, que a gente ainda vai aprendendo muito, mas valeu muito a pena. Acho que, assim, hoje eu tenho assim, um certo conhecimento e te agradeço aí. Bom, que isso, desde antes. É eterno, né? A gente não para de aprender, né? Com certeza, com certeza. Eu falo sempre, gente, eu estava falando isso para o residente ontem, para o Iago. A gente estava lá, a gente tem uma reunião toda terça. Na pandemia, eu fiquei 2 semanas sem fazer reunião, entre online ou presencial. Pandemia inteira. Eu faço 4 reuniões por semana didática para residente. Mas eu estava falando com eles, nossa senhora, o GINA, diretriz de asma, eu acho que eu já vi essa diretriz, eu já perdi a conta de quantas vezes eu sentei para discutir isso com o residente. Mas é incrível que todas as vezes eu aprendi alguma coisa. Porque só aprende quem quer. Só aprende quem valoriza aprender. E aprender, quando eu ensino, eu aprendo, e vice-versa, né? Óbvio que tem dia que eu aprendo mais do que eu ensino, depende muito das pessoas que a gente está lidando, mas é isso. Então, a gente vai aprender porque a gente está ali, preparado para alguma coisa que o meu residente viu e eu não vi. Ou eu li rápido, porque eu não aguento mais ler a diretriz, né? De uma forma mais... Então, pula muita coisa. Mas é isso. Ô, Luiz, eu quero mais te agradecer. Você vê que a gente se estendeu aqui mais do que programado, quase 2 horas de reunião. Você pode ter certeza que isso é mérito seu. Muito obrigado. Sensacional, o tema é muito intrigante, mas você realmente nos presenteou aí com um conhecimento absurdo, né? Obrigado. Quero agradecer a presença de todos, né? A presença de vocês aqui muito engrandece a nossa reunião e a própria associação médica. E quero reforçar mais uma vez a todos presentes, né, Valéria? Às vezes a Valéria me ajuda nesse reforço. As reuniões do Departamento de Pneumologia, todas as terceiras, quintas-feiras do mês, às 19h30, na sede da Associação Médica. Levem os casos, vamos discutir, é muito bacana. E, eventualmente, a gente encerra lá e começa a bater um papo, e tem um entrosamento. A parte boa também. É isso aí. Né? A gente descobriu que a Valéria tem um dom para o café, que é uma coisa absurda. Pensa bem. Consigo fazer um bom café. E Luiz, numa oportunidade que a gente puder contar com a sua presença aqui, porque assim, o virtual é maravilhoso, você falou aí tudo. Isso, vamos lá. Mas o contato interpessoal, ele... Tomar um vinho depois. Nossa! Com saudade das reuniões, tomar um vinho depois. É isso aí. Tá Meus bom. caros, boa noite. Quer encerrar alguma coisa? Quer concluir, Luiz, por favor? Não, eu só agradecer vocês, foi um prazer enorme, viu? E espero participar no futuro aí mais. Ok, gente, muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite, obrigada, gente. Gente, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Até mais. Muito obrigado.